de Deus. Tem coisa melhor do que o tempo de Deus nas nossas vidas, hein? Não existe, né? Então o Kairos é um momento decisivo, é uma ocasião especial em que grandes coisas podem acontecer. É uma oportunidade, fale para o seu irmão assim, oportunidade. Quando Deus ele vem nesse tempo, ele vem com uma oportunidade. E nós cremos que existe um tempo Kairos agora para nossas vidas, existe um tempo Kairos para esta igreja, existe um tempo Kairos para a nossa nação. Amém? Para o Brasil. Então, nós precisamos estar atentos a esses dois tempos. Os dois tempos são importantes, porque eu vivo aqui na Terra. Então, nós vivemos no tempo da cronologia. Então, muitas pessoas às vezes perdem oportunidades porque não respeitam esse tempo. Então, esse tempo foi também determinado por Deus e nós precisamos respeitar esse tempo. E a gente vê que tem pessoas que não respeitam esse tempo. E nós precisamos respeitar o tempo. E existe o tempo Kairos, que é muito mais importante que a nossa cronologia. Porque nós estamos falando aqui de uma oportunidade de Deus. Então o pastor Tiago abriu o culto dizendo que nós precisamos priorizar. Quando nós queremos uma oportunidade de Deus, eu vou priorizar Deus. Por isso que eu preciso colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Tudo mais é acrescentado. Muitas coisas são importantes na nossa vida, mas o Senhor é essencial. Então, existem coisas importantes. A família é muito importante, os nossos filhos, a nossa esposa, o marido, os teus sobrinhos, netos, tudo isso é importante, muito importante. Mas Deus é essencial. A palavra do Senhor diz que em vão vigia a sentinela, se não tiver com o Senhor ali. Então, em vão a gente faz as coisas. É tão sério isso que é em vão eu crio a minha família. Se eu não tiver em Deus, é em vão. Porque eu não sei o que pode acontecer. Pode acontecer várias coisas. Mas com Deus, Ele nos garante, Ele nos protege, que Ele nos guarda, que Ele está conosco. Amém? Então, nós temos que ter alguns cuidados. As oportunidades do mundo, elas são diferentes das oportunidades de Deus. Fale para o seu irmão isso, declare, ponha na sua mente, escreva isso no seu coração. Fale, as oportunidades do mundo são diferentes das oportunidades de Deus. Então, quando Deus tem uma oportunidade para você, Ele faz com que o mundo gire ao seu favor, faz com que o milagre aconteça, que o sobrenatural aconteça e tudo vai para frente. Mas quando eu falo em oportunidades do mundo e oportunidades de Deus, são diferentes. Então nós temos que priorizar as oportunidades de Deus. As oportunidades do mundo, muitas vezes, elas são decididas pelas circunstâncias. Então, às vezes, você vai para um emprego melhor porque você vai ganhar mais. Você vai para uma cidade melhor porque lá você sempre gostou de praia e lá tem praia. Você casa com aquela pessoa porque ela é bonita e você sempre quis casar com uma pessoa bonita. Não sou contra em você casar com uma pessoa bonita. Eu, por exemplo, casei com uma pessoa bonita. Né? Pena que a minha esposa não pode falar o mesmo, mas não tem problema. Né? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Eu orei bastante. Então, irmãos, nós precisamos vigiar quanto às nossas circunstâncias. Porque muitas vezes a oportunidade de Deus vem quando as circunstâncias são totalmente contrárias. Totalmente contrárias. Então, tudo tem para dar errado, mas dá certo, porque é o tempo de Deus. Na Bíblia, em muitas situações foi assim. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Tinha tudo para Davi levar-lhe uma sova daquele gigante. Tinha tudo. Todas as circunstâncias eram para o gigante massacrar Davi e ele sair humilhado e o exército ali dos filisteus dominar Israel. Era tudo, tudo era a favor deles, tudo. Mas o tempo de Deus naquela guerra para Davi era o Kairos de Deus ali para o povo de Israel.
Então, apesar de todas as circunstâncias serem contrárias, existe um Deus. E Ele põe a mão, Ele sopra, Ele determina. E nada pode parar a mão de Deus. Nada pode parar a mão de Deus. Então, ao longo deste tempo que nós estamos aguardando, o tempo de Deus para nós, nós precisamos de algumas coisas. E sem essas coisas aqui, que são as principais, nós vamos fraquejar. Nós vamos ter alguns abalos, nós vamos ter alguns tropeços, vai doer um pouquinho. Então a primeira coisa é fé. Nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa ter fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é um dom de Deus, nós precisamos orar pedindo o dom de fé. E nos abastecermos da palavra de Deus para ter essa fé. Porque sem fé você não consegue suportar. Porque a fé é a certeza das coisas que não existem. Então se eu não tenho a certeza, eu ando pelas circunstâncias. A palavra do Senhor diz, o meu justo viverá pela fé. Então a fé é o fundamental. O vigiar. Preciso vigiar para não cair nas ciladas do inimigo. As circunstâncias muitas vezes me jogam e eu vou. Ah, mas é tudo bacana, é tudo lindo, tudo maravilhoso. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes não é assim. Então eu preciso vigiar. A palavra diz para nós vigiarmos e orarmos. Então, o crente precisa vigiar. Quando, pastor? Todos os momentos da nossa vida. A Bíblia nunca falou assim, olha, quando vocês ouvirem falar aí que Jesus vai voltar, então vocês vigiem. A Bíblia fala sempre, vigie. Nós temos que vigiar. Muitas pessoas eu falo, vigie. Ah, pastor, que é isso? Você está exagerando e tal. E de repente cai lá na cilada do inimigo porque não vigiou. O inimigo, ele é sorrateiro. Ele vem para fazer você pecar, para fazer você cair. O terceiro é obedecer. Fale para o seu irmão, obedeça. Obedeça a Deus. O tempo, ele vai fazer, se nós obedecermos, ele vai fazer com que a gente chegue lá naquilo que Deus quer para nós. O inimigo vai fazer você querer desobedecer a Deus, para você não chegar. Uma vida de oração, o pastor Tiago falou, né, hoje, para nós buscarmos ser cheios do Espírito Santo, precisamos ter uma vida de oração. A vida de oração, quando eu tenho vida de oração, é o dia inteiro, eu estou em oração. Tem alguns momentos que eu paro, mas eu estou em oração. Não falei das 9h15 às 10, para a gente estar aqui trabalhando? Eu trabalho e estou em oração. Nós precisamos estar em oração. Não é só orar no quarto. Tem que ter uma vida de oração. Quando eu tenho uma vida de oração, eu não xingo a pessoa lá fora quando buzinam para mim. Eu não fico irado quando alguém é mal educado comigo numa açougue ou numa padaria. Porque eu estou em oração. Não tenho como estar em oração. Eu dou a outra face. Nós precisamos ter esta vida de oração. Individual, coletiva, como família. Não é só orar individualmente como igreja. Existe uma oração em família que é importante. A vida de oração, ela começa você com Deus, tem você na igreja, você como família, você orando com sua família, você orando no seu trabalho. As empresas que vão prosperar nesses dias e que estão prosperando, é aquelas empresas que todo mundo ora ali no começo. Vamos orar, vamos juntos buscar a Deus. E aí nós somos completos. Imagina, você ora sozinho, ora no seu trabalho, você ora na sua casa, com a sua família, e você ora na sua igreja. E aí tem momentos ainda que você ora em cidade, você ora em reunião. Por exemplo, eu como um pastor, oramos em reunião de pastores. Aí tem momentos que oramos pela cidade. Aí tem momentos que oramos pela nação. Olha que tremendo isso. Aí é uma vida de oração completa. Mas pastor, e no meu trabalho não tem cristãos, é proibido orar. Fica em espírito, mas ore. Deus vai ouvir tua oração. Deus, em muitas situações na Bíblia, nós vemos, principalmente ali na vida de José, que abençoou o Egito, abençoou ali Potifar, porque estava na casa dele um homem que estava
era temente ao Senhor, que estava em oração. Eu preciso ter visão, saber aquilo que Deus quer para a minha vida, aquilo que Deus quer para a minha igreja, aquilo que Deus quer para a minha nação. Aprender com o Espírito Santo. Fale para o seu irmão, não existe uma forma de esperar as coisas do Senhor sem o Espírito Santo. Esqueça, irmão, sem o Espírito Santo você não consegue, você precisa, porque é Ele quem vai te dar direção. Agora desvie para cá, agora vai para cá, agora para, agora segue. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos ensina. No livro de João diz que Ele nos ensina todas as coisas. Então é Ele quem vai nos ensinar. Então eu preciso aprender com o Espírito Santo. E eu preciso comer ao longo do tempo. Quem não come, morre. Quem não bebe água, morre. Então eu preciso me alimentar. Então, ao longo do tempo, eu preciso do alimento para poder sobreviver. E que alimento é esse? O alimento espiritual. É o alimento da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, eu não como. Água é importante, mas você precisa comer também. Você precisa de algumas vitaminas lá que estão na laranja, no limão. Né? Não no bolo de chocolate, né? Vitaminas do bolo de chocolate, do croissant, né? As vitaminas da maçã. Você precisa da abobrinha. E aqui, a palavra de Deus nos alimenta espiritualmente. Para a gente não fazer tudo certo e morrer porque a gente não sobreviveu. Amém, irmãos? Então, fé, vigiar, obedecer, a vida de oração, ter a visão, aprender com o Espírito Santo e alimento da palavra. A mais chave aqui é o Espírito Santo. Porque ele te ensina como ter fé, ele te ensina a vigiar e ele te ajuda a vigiar, ele te ajuda a obedecer, ele te ajuda numa vida de oração, ele até ora por você com gemidos inexprimíveis. Ele te dá a visão e ele te revela a palavra. Amém? Então ele te revela a palavra. Uma coisa é você ler como um livro. Tem pessoas que conhecem um livro. Tem pessoas que têm a revelação. Nós vimos Jesus com Nicodemos, e Nicodemos era um mestre da palavra, mas não tinha o Espírito Santo, não tinha a revelação. E aí pareceu como se fosse um bobinho ali na frente de Jesus Cristo. Então, um mestre da palavra, sem o Espírito Santo, vai nos levar para situações erradas. Porque muitos textos fora do contexto vão nos levar a coisas erradas. Satanás, quando tentou Jesus no deserto, ele veio com a palavra, mas a palavra fora do contexto, sem a revelação, sem o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o que fazer neste tempo? Nós temos o tempo presente, nós temos o passado e nós temos o futuro. Fale para o seu irmão assim, você precisa viver o presente. Então, o presente é para você ser vivido. Cuidado, tem pessoas que querem viver só lá no passado e tem pessoas que só vivem o futuro. Nada está bom. A pessoa está comendo ali um belo jantar, um belo almoço, um churrasco maravilhoso, picanha, fraldinha, tudo muito gostoso. E ele está comendo ali já pensando no próximo churrasco. Não, o próximo eu vou fazer bife com chouriço. Ele não aproveita nunca, sempre está lá na frente. Ele está com amigos, ele já está vendo lá. Ele está numa viagem, ele já está pensando uma outra vez, nós precisamos ir lá para outra viagem. Não aproveita, nós precisamos viver o presente. Amém? Precisamos viver o presente. Nós precisamos ser contentes, nos contentarmos com as coisas que Deus nos dá e glorificar a Deus. E curta o momento que você está ali com a tua família, com o alimento, em igreja. Às vezes a pessoa está no louvor pensando lá, quando tiver aquele congresso, quando tiver isso, quando Deus descer. Não, aproveita agora.
Então você precisa viver o presente. O futuro, nós temos que cuidar com uma palavra chamada ansiedade. Então nós precisamos ir lá na palavra de Mateus, lá na palavra de Filipenses, onde fala da ansiedade e cuidar do teu coração. As pessoas estão cada vez mais ansiosas. Os índices de ansiedade, principalmente dos profissionais, hoje a gente vê, a gente mede isso, tem testes de perfil para isso, e a gente vê cada vez assim o gráfico aumentando absurdamente. As pessoas estão mais ansiosas, porque estão com medo do futuro, preocupações. E aonde que está o conserto disso? Na confiança do Senhor. O Salmo 37:5 que diz, confia o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Confia no Senhor. Coloca as coisas que você tem perante o Senhor, confia. Quando eu tenho confiança, começa a diminuir minha ansiedade. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, como diz Mateus, tudo me será acrescentado. Então eu coloco Deus em primeiro lugar, crendo nisso, as coisas não vão, Deus não vai me abandonar. Deus não vai te abandonar. Fale para o seu irmão, Deus não vai te abandonar. Então, eu tenho que cuidar com o futuro. Deus falou coisas para mim para o futuro, amém. Mas eu não vou viver só aguardando essas coisas. Eu vou viver o meu presente, eu vou esperar em Deus. Então, no futuro, eu espero em Deus. Eu creio naquilo que Deus me prometeu e espero em Deus. Não espero no homem, não espero no meu amigo, não espero no meu chefe, não espero na minha empresa, eu espero em Deus. Porque o homem pode te prometer coisas e pode não cumprir. A empresa pode prometer coisas e pode não cumprir. Mas Deus, tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Então, aqueles que esperam do Senhor, eles renovam as suas forças. Eles vão correr, não vão se cansar. Amém? Então, aquilo que você está esperando no Senhor, você vai aproveitar, porque o Senhor renova. O Senhor renova as nossas forças. Então, espera em Deus. Não viva lá no futuro, viva no presente. Creia naquilo que Deus tem para você, nas promessas. Isso é importante. Isso faz parte da visão. Então, nós temos que crer. E para eu chegar lá, eu tenho que fazer algumas coisas hoje. E a natureza nos ensina. A natureza nos ensina. Existe uma coisa na natureza que Deus nos ensina, e o Jesus usava muito isso, que é a colheita. Tudo que você planta, você colhe. Eu não colho coisa que eu não plantei. Não colho. Eu estava fazendo uma palestra sexta-feira, e terminou a palestra, as pessoas começaram a comentar, e eu falei essa questão da colheita. Porque muitas vezes a pessoa vê você colhendo muito, e de repente ele fala, como você tem sorte, mas não viu o que foi plantado. Não viu o sufoco que foi passado. Então nós plantamos para colher. Não existe uma plantação. Isso é feito no presente. Não adianta ficar só olhando para o céu. Temos que plantar agora, senão não vamos colher no futuro. E o meu passado, ele serve de exemplo. Tem pessoas que vivem no passado, isso é muito triste. Eu lembro quando eu me converti. Eu lembro quando tinha... Irmãos, Deus sempre tem melhor. Deus tem coisas melhores para nós. Deus não passou. Deus tem surpresas. Deus é um Deus criativo. Ele é surpreendente. Ele não vai dar no começo da tua conversão tudo para você e depois não vai te dar nada. Vai ser um declínio. Imaginem. Então o passado, ele serve para a gente não errar novamente, nos dá experiência. Mas não é para a gente viver no passado. O que olhar é para o futuro. Você olha para o passado, em alguns momentos, para você não errar de novo. Porém, eu tenho que tomar cuidado, porque muitas vezes no passado eu errei, mas não era o tempo de Deus. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no passado e vai dar certo. Olha que coisa importante isso. Nem tudo eu fiz no passado que não deu certo, se eu fizer agora não vai dar certo. Pode dar certo, porque agora tem a bênção de Deus. Agora você vai ser, agora Deus fala assim, não, agora você vai. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Senão a gente vai pelas circunstâncias. Eu já fiz isso e não deu certo. Mas agora é outra época, agora é outra coisa. Amém? Então nós precisamos saber que o Espírito Santo,
ele nos revela coisas que não tem a ver com o passado, não tem a ver com circunstâncias. E você pode crer de todo o teu coração. Abra lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Todo mundo conhece, provavelmente você conhece essa palavra. Você conhece essa palavra de cabeça, não precisa nem abrir a Bíblia. Mas eu queria que você olhasse para essa palavra com outro contexto hoje. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em que contexto que eu quero que você enxergue, olhe e ponha no seu coração essa palavra? Ao longo do tempo, existem coisas que acontecem, existem circunstâncias que acontecem. E as circunstâncias, elas muitas vezes não são boas, mas você está ali no caminho. Então tem certas coisas que a gente não imagina o porquê que aconteceu. Por que eu peguei Covid? Por que eu peguei tal doença? Por que eu me machuquei? Por que riscaram o meu carro? Tem algumas coisas que a gente não gosta. Mas se você não olhar para isso, e você olhar, que se você não se conformar, não, mas isso aqui, eu não me conformo com isso aqui, não é isso que vai me tirar a minha paz. Não é isso que vai tirar aquilo que Deus tem para mim. Porque se eu começar a olhar para o Senhor, totalmente para o Senhor, e falar assim, a vontade dele é perfeita. Então se aconteceu aquilo ali, irmãos, paciência, aquilo ali aconteceu. Mas a vontade dele é perfeita. Ela é boa. E ela é agradável. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Eu não estou dizendo aqui de coisas que acontecem porque você plantou algo errado. E acontece algo errado, você fala, nossa, a vontade do Senhor, não tem problema, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O indivíduo lá trata mal a mulher, bate na mulher, como a gente tem visto as estatísticas absurdas aí de pessoas que como é que pode, não me entra na cabeça uma pessoa bater na mulher, não pode bater em ninguém, imagine na esposa, na mulher linda, querida, amada, que Deus deu para ele. Então, não me entra na minha cabeça, mas acontece, e muito. Então a pessoa bateu na mulher, repetidamente. Aí a mulher larga ele e fala, a vontade de Deus é boa, perfeita, ainda bem que tirou esse traste de perto de mim. Isso não é verdade. Eu estou falando de coisas que acontecem sem a tua. Você não plantou aquilo para você colher. Você se alimentou bem, você se cuidou e de repente você pegou lá uma doença. Saiba que isso, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E em todas as coisas ela é boa, ela é perfeita e é agradável. E nós estamos falando que tudo vai dar certo em Jesus. Nós estamos falando do tempo, do nosso tempo Kairos e do nosso tempo Cronos. Então, enquanto vai chegar a hora do nosso tempo Cronos, e é chegada a hora, nós estamos chegando aqui do tempo do nosso Cronos vinculado ao Kairos, que é o tempo da oportunidade de Deus para esta igreja. Então está chegando o tempo da oportunidade. Então Deus está abrindo as portas das oportunidades para nós. Você recebe em nome de Jesus? Receba isso em nome de Jesus. Eu não posso falar isso para quem está nos assistindo. Estaria mentindo isso. Não é para todos os crentes. Deus tem algo para cada um. Eu estou dizendo para nós nesse momento. Você que pertence a esta casa, está chegando o Kairos de Deus para nós. Chegou já. É aquilo que eu expliquei semana passada. Pastor, mas qual o dia e horário que chegou? Não existe dia e horário porque é Kairos. Kairos não é Cronos. Mas já chegou.
Você pode crer. Você já pode receber isso, que é um tempo novo. Existe um tempo novo. Nós não estamos mais no deserto, nós estamos já entrando em Canaã. Entrando em Canaã, existem guerras. Né, Maurílio? Maurílio sonhou com isso, teve uma visão, foi uma bênção, compartilhou comigo, que ele estava entrando em Canaã. E eu falei, Maurílio, isso é uma confirmação até da minha pregação, como igreja, que nós estamos entrando. No deserto, você tem lá a comidinha por dia, né? Mas quando a gente entra em Canaã, tem guerras, tem gigantes. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E nós vamos passar por isso. Nós vamos passar pelas etapas de guerra. Porque quando o povo de Israel entrou lá em Canaã, teve guerra, tinha gigantes, tinham pessoas. Esse é o preço de um sucesso. Você quer ter, não quer, se você não tiver nada na vida, ninguém vai te invejar. Mas comece a sobressair para ver como vão ter resistência, pessoas vão querer o teu lugar, pessoas vão querer a tua casa, pessoas vão querer o teu ministério. Vem pessoas invejando, por isso que nós precisamos orar diariamente. Senhor, me quebra todo olho gordo, toda inveja sobre as nossas vidas. Então existe um tempo chegando para nós agora, que é o tempo da oportunidade. Então vão se abrir muitas oportunidades. E que você entre só naquela que é de Deus. Cuidado com as circunstâncias. O inimigo vem com algumas parecidas, humanamente falando, para te afastar. Para te tirar, às vezes, do meio. Eu vou tirá-lo do meio. Às vezes ele te tira por poder, ele te tira por dinheiro. E você dá risada e fala, nossa, glória a Deus, era isso mesmo. E às vezes não era para você sair nesse momento, não era para você se mudar, não era para você ir para um outro país. Não. Muitas vezes Deus quer que você fique aqui. Ou a oportunidade de Deus às vezes é fora. Por isso que nós precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus. Mas é chegado o tempo, Kairós, nas nossas vidas. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é agradável. Mas pastor, sempre vai ser agradável? Sempre vai ser agradável. Mas existe um tempo que nós passamos por algumas dificuldades. Se você olhar na palavra, todos os homens de Deus passaram por um momento difícil. Mas passaram. Isso vai passar. Fale para o seu irmão declarando profeticamente para você, o tempo de dificuldade acabou. Sabe, o tempo de dificuldade acabou. Acabou o tempo de dificuldade. Vão vir algumas guerras, vão vir. Aí nós temos que enfrentar. Nós vamos ter que enfrentar. As guerras podem ser na nossa cidade, as guerras podem ser na nossa empresa, as guerras podem ser na nossa família. Nós vamos enfrentar, lutar e vencer. Isso mesmo, e vencer. É isso que nós vamos fazer. Existe um poder vindo dos céus para que nós vençamos as batalhas rapidamente. Volta ali em Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Sabemos que quantas coisas? Todas. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então o Senhor está falando para nós, a minha vontade, para quem? Para nós. A minha vontade para você, para você, para você. A minha vontade para nós. Deus está falando. Ela é boa, perfeita e agradável. A minha vontade para vocês, ela é boa, perfeita e agradável.
Aí o Senhor está falando um pouquinho mais. Tudo que acontecer lá fora, aqui dentro, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, tudo que acontecer vai contribuir para o teu bem. Olha que tremendo isso. Só que se eu pegar isso isoladamente e falar assim, não, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E tudo contribui, e aí eu vou lá e faço todas as coisas que eu quero. O indivíduo bate na mulher, bate nos filhos, desrespeita o patrão. Isso não vai ser válido para ele. Porque a Bíblia, ela é todo um contexto. E uma coisa depende da outra. Então eu não posso pegar aqui isoladamente. Eu vejo pessoas que estão em pecado dizendo assim, tudo contribui para o bem. Então se eu pequei é porque isso, até o meu pecado, em hipótese alguma. Não esqueça, você precisa ter fé. Senão a vontade de Deus não vai ser boa, perfeita e agradável para você. As coisas não vão contribuir para quem não tem fé. O Senhor diz, sem fé é impossível me agradar. O Senhor disse. Então Ele não vai contribuir com quem não tem fé. Deus não vai contribuir com quem vigia. Isso tudo é da palavra de Deus. Por isso que se você for estudar a palavra de Deus, naquele capítulo onde diz das 10 virgens, você vai ver que é necessário vigiar. E que as que não vigiaram, a vontade de Deus para elas não foi boa, perfeita e agradável. Quando você vê a palavra do Senhor, tem pessoas dizendo que todos vão ser salvos. Quando você vê na palavra de Deus, Deus diz que no final Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai dizer assim, olha, vocês não fizeram o que a palavra disse, vão para cá. Vão para onde? O céu não é para todos, é para aqueles que obedeceram, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor, Salvador da sua vida. Só existe um caminho. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Para mim isso é a religião mais, se nós formos chamados de religião, mas muito mais radical do que o islamismo. Porque nós estamos dizendo que é um caminho só. É radical, isso é ser radical. Não é todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira. Então, nós precisamos obedecer. Ou aquele que o Senhor falou assim, aparta-te de mim que eu não vos conheço. A vontade vai ser boa para eles? Aparta-te de Deus? Vai lá para o lago de lodo lá e de fogo? Isso não é a boa vontade. Então a boa vontade é para quem obedece. A boa vontade é para quem tem a vida de oração. A boa vontade é para quem tem a visão de Deus, para quem já descobriu o seu propósito, porque Deus tem um propósito para todas as vidas aqui. A boa vontade de Deus é quando a gente aprende com o Espírito Santo, porque é Ele quem vai nos dizer se a gente deve ir para cá ou para cá. E sem Ele a gente vai quebrar a cara. E a boa vontade de Deus, ela vai ser e vai contribuir quando você se abastece e é alimentado pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, se eu tenho isso aqui, eu posso crer que tudo o que acontecer é para o meu bem, por mais que eu tenha algumas coisas que vão me doer. Que vão doer na minha casa, que vão doer na minha família, que vão doer nos meus negócios. Porque é assim que Deus escolheu. Mas não vai doer para sempre. Nós vamos passar. Sadraque, Mesaque e Abdenego tiveram que entrar na fornalha. Não foi fácil, irmãos. Não deve ter sido fácil. O povo inteiro lá, depois que estavam lá dentro, que não foram queimados é uma coisa, mas até a hora de entrar lá, o coração devia estar... Não foi fácil. Então tem momentos que vão ser difíceis, mas nós vamos passar, nós vamos enfrentar. Amém? E o Kairós, ele pode ser pessoal. Olha assim, pode ser para mim. Põe a mão assim, para mim, Kairós, um momento meu. Pode ser o Kairós para a sua família, para a sua casa.
Pode ser o Kairos para a igreja local, que nós estamos aqui, neste Kairos, aqui, recebendo isso, crendo nisso agora. Eu creio que veio um Kairos agora, na minha vida pessoal. Veio para a minha família e veio para a igreja. Olha que tremendo. Aí tem o Kairos que vem para a igreja como corpo de Cristo. Qual é o Kairos que nós estamos esperando como igreja, corpo de Cristo, nesses dias? O avivamento. Então o avivamento vai ser a oportunidade que Deus vai dar para nós de derramar o Espírito Santo deles, que as pessoas vão ser cheias do Espírito, de uma maneira como nunca foram, e que vai ter a maior salvação de almas até hoje vista. Olha que oportunidade. Trocando em miúdos, resumindo a oportunidade que Deus está dando para milhões, bilhões de pessoas entrarem na porta estreita do céu. Terem a oportunidade de conhecer a Cristo e entrarem para a glória. Esta é a oportunidade. As vendas vão ser... Os nossos olhos vão ser desvendados. Não os nossos, mas daqueles que estão nas trevas. As pessoas vão se arrepender, vai colocar no coração delas o arrependimento. O Espírito Santo vai constranger. Não vai ser o nosso poder de palavra, de pregação, mas vai ser algo do Espírito. Talvez a sua vida passando por uma pessoa, você ser cheio do Espírito Santo, por isso que a importância de ser cheio do Espírito Santo vai converter a pessoa. Então esse é o Kairos, que nós estamos perto disso. Está vindo isso para o mundo. Tem o Kairos para a nossa cidade. Então quando a cidade vai ser abençoada, nós cremos que Curitiba é uma das cidades que vai começar o avivamento na terra. Eu não sei se é a cidade, mas é uma das cidades. Então isso é o Kairos para a nossa cidade. Tem o Kairos para a nossa nação. Eu creio, de todo o meu coração, que está vindo um Kairos para a nossa nação. O que é esse Kairos? É Deus falando assim, vocês não conseguiram tirar os corruptos, vocês não conseguiram quebrar a injustiça, a igreja não conseguiu, ninguém conseguiu. Então eu vou dar um jeito nisso. Para mim está vindo isso sobre a nossa nação. E quando eu falo sobre a nossa nação, não é sobre só os políticos, é sobre todos. Ele vai vir sobre as famílias, ele vai vir sobre a igreja, e ele está começando já isso. Ele está começando pela casa dele. Porque ele não quer corrupção dentro da casa dele. Primeiro ele tem que limpar a casa dele. Então está limpando. Deus está limpando a casa dele. Porque se ele limpa o resto de novo, vai piorar a casa dele ainda. Porque muita gente que está fazendo coisa errada, muito pastor, muito líder que está fazendo coisa errada, vai ficar mais orgulhoso ainda, vai falar, nossa, nós oramos aqui e limpamos a nação. Porcaria nenhuma, não conseguiram. Porque pecaram. Porque faltou humildade, porque faltou joelho no chão. Então ninguém conseguiu, mas Deus vai conseguir. Então eu vejo que isso vai vir sobre a nossa nação. Como eu posso participar disso? Orando, intercedendo, pedindo para que todos os que estão fazendo injustiça não sejam mortos e nem que venha raio do céu e queime eles. Não, pedindo para que eles se arrependam. Orando, colocando os nomes ali, esse, Senhor, tem misericórdia, abençoa. Faz com que se arrependam do mal, se corrijam. Aquele que roubava, não roube mais. Foi isso que João Batista falava. Aquele que não roubava, não rouba mais. Aquele que usurpava, não usurpa mais. Então, que eles se convertam. A minha oração não é para que venha fogo do céu e a gente dê risada na televisão, vendo os caras morrendo lá porque Deus botou a mão. A minha oração é que eles venham e se corrompam, e se convertam. Eu creio que seria, imagina, eu creio que seria muito melhor do que pegar o pior político dessa nação que rouba, o que usurpa, que rouba das merendas escolares, sabe, coisas assim que são horríveis, né? Roubar da merenda escolar. Roubar da merenda escolar. Roubar do hospital.
roubar dinheiro do hospital dos pobres que estão com doentes e não tem essa situação. Não tem coisa pior. Mas ao invés de eu ver eles na televisão presos, sendo presos e mortos, apanhando numa praça pública, eu prefiro que eles fossem de frente dizendo assim, olha, eu fiz isso, mas eu me arrependo. Eu estou indo para a cadeia, mas estou indo com Jesus e o Senhor vai me libertar. É isso que eu oro. É essa satisfação que eu teria de ver. Nós sabemos que alguns não vão fazer isso e o fim vai ser, porque Deus fala. Mas nós devemos orar pela nossa nação. Vem dias difíceis na nossa nação. É só você olhar. É só você estar olhando. Então vem dias difíceis. Nós estamos aí vendo muito comentário aí de greve, de caminhoneiro, disso, de aquilo. Eu aconselho até aos irmãos, compra umas latas de sardinha a mais, compra umas latinhas de atum a mais, aquelas coisas que duram, né? Isso é prudência. Pode acontecer, pode não acontecer. Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas é prudência. Quando a gente começa a ouvir muita coisa, eu posso ser prudente e cuidar de algumas coisas. Mas o que nós devemos fazer hoje, mais do que nunca, é orar pela nossa nação. Orar pela nossa cidade. Abra lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 1 todos já leram, né? A gente já leu durante a semana. Então nós já vamos entrar no capítulo 2. Eu pedi para que vocês lessem o capítulo 1, estudassem, para você entender o que é o capítulo 2. Mas a gente já vai direto para o capítulo 2. Lembra que eu falei aqui do Kairos, que pode vir para a vida pessoal, familiar, como igreja. Aqui nós temos a carta que o Senhor Jesus ordenou que o apóstolo João, ele mostrou como visão e ordenou que fizesse. E o apóstolo João obedeceu. E falou. E ele escreve ali primeiro para a igreja de Éfeso. Descreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Quem gostaria de ouvir isso do Senhor Jesus Cristo, hein? Amém? Imagine Deus falando isso para você, ó, eu vi o teu trabalho, eu vi que você não foi para aqueles apóstolos que estavam fazendo coisa errada. Eu vi tudo isso. Eu vi a tua obra, né? Que bênção ouvir isso de Deus. Mas, versículo 4 aqui complica a coisa. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreças as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Então o que Deus está fazendo aqui? Ele olhou, imagine se ele olhasse a igreja viva e viesse um profeta aqui e dissesse assim, eu estou vendo a obra de vocês. Vocês estão se esforçando, vocês estão profetizando tudo que é certo, as pregações todas de vocês falam a verdade.
vocês ajudam os outros, vocês ajudam os necessitados, vocês são caridosos, vocês respeitam uns aos outros. E a gente ia ficar, olha quanta coisa boa, né? Como uma igreja dessa está no céu. Nós vamos continuar fazendo o que a gente está continuando. Aí passa um tempinho, vem outro profeta e fala assim, mas vocês perderam o primeiro amor. Misericórdia. Você sabe quem vai falar para você isso hoje? Não vai ser o apóstolo João. Sabe quem vai falar para você isso? Para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja local, para a sua cidade, para a sua nação. Chama-se Espírito Santo de Deus. Irmãos, se nós não estivermos cheios do Espírito, parece até que eu combinei com o pastor Tiago, se a gente não estiver olhando para Deus todos os dias, nós podemos correr nesse risco. Porque olha quanta qualidade naquela igreja. E às vezes numa pessoa, olha, ele ajuda todo mundo, ele faz isso, ele é o primeiro a chegar, a oração dele tem poder, ele tem isso, ele tem aquilo, mas perdeu o primeiro amor. E o Senhor está falando, olha, você tem que voltar. E o Espírito Santo não fala isso para te acusar, não fala isso para desmoralizar a igreja, ele fala isso para que você se arrependa e pratique as primeiras obras. O que Deus está nos falando hoje, irmãos? O que Deus está nos falando de semana passada para cá? Chegou o Kairós de Deus. Mas cuidado. O Espírito Santo tocou na vida da Marta, é a mesma coisa que ela falou. Olha, alguns aqui foram colocados no pouco e foram fiéis. Agora veio muito. Cuidado. Cuidado. Tem um ditado popular que às vezes serve para a igreja. Que é um ditado que se fala assim, dê poder para aquele homem para ver como ele vira, o que ele vira. Então tem pessoas que quando recebem sucesso, poder, dinheiro, mudam a cabeça. E o Senhor aqui está nos alertando. Cutuca o seu irmão e fala, é um alerta. Aqui era um alerta para a igreja. Nós precisamos ter um alerta para a sua vida. Põe a mão no seu coração e fala assim, Senhor, me alerta. Porque eu quero me arrepender do que está errado. Amém? Então é um alerta pessoal. É Deus contigo, é o Espírito Santo contigo. O pastor muitas vezes só está vendo o teu externo. Ele não sabe o que está passando na tua cabeça antes de você dormir. O que está no teu coração, mas Deus sabe, o Espírito Santo, ele sonda os corações, ele esquadrinha os corações. Então nós precisamos, nesses dias, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, sondar o nosso coração. Ter humildade, um coração ensinável, um coração mole, para não cair nesses erros. Aqui foi um alerta para a igreja, mas está na Bíblia para ser um alerta até o final dos tempos, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, eu não oro só por mim, eu oro pela minha casa. Onde está o problema da minha casa? Porque às vezes o meu filho não está enxergando, mas eu estou enxergando e eu preciso falar com ele. Muitas vezes a esposa enxerga, o marido não está enxergando, ela precisa falar com ele. E muitas vezes alguém aqui na igreja está enxergando algo que a igreja não está fazendo e precisa falar com os pastores. Porque você pode se calar porque, nossa, mas tudo está dando certo, eles têm dinheiro, eles têm isso. Eles oram e as pessoas são curadas, eles profetizam e conhecem os tempos. Quem sou eu para falar isso? Mas uma dessa, isso é o que vai nos salvar. Aí eu vou orar para saber o que eu preciso fazer na minha cidade. Porque tem pessoas
que vão ser levantadas para Deus para interceder pela sociedade. Outras vão ter que pegar um profeta, muitas vezes vai ter que pegar e vai lá. Né, pastor Antônio? Quantas vezes eu já vi o pastor Antônio ter que dar uma palavra para uma certa pessoa específica? Lembro de várias. Quantas vezes eu tive que ir em outra igreja porque Deus me deu um sonho e falou, vá lá e fala. E eu precisei ir lá falar. E não é fácil, né, pastor? Não é fácil às vezes. É fácil você ir lá dizer, olha, Deus me deu um sonho aqui que você vai ser muito abençoado e que você vai ficar próspero e que todas as coisas vão bem na sua vida. Isso é uma delícia, isso a gente faz na hora. Você sai correndo e abraça. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. E todo mundo se alegrando. Agora, você chegar lá e dar uma palavra de exortação, mas com o objetivo da pessoa se arrepender, não é fácil. Não é fácil. Mas alguns são. Outros vão ser chamados para a nação. Outros para a nação e outros para essa geração. E são pessoas, às vezes, que vão deixar um livro, uma pregação para a geração inteira. Que Deus vai colocar no teu coração e você vai ser o kairós ali para aquela geração. Então nós precisamos do Espírito. Irmãos, não são circunstâncias. Deus pode fazer com que o mais pequenininho aqui vá lá falar com o presidente. Não é presidente de igreja que fala com o presidente da república. Vocês estão entendendo isso? No reino dos céus é um pouquinho diferente isso. Deus, ele pode pegar uma irmã que nunca viajou para falar com o presidente. E Deus vai fazer as coisas porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas mudam, as circunstâncias mudam. Eu tive uma experiência em São Paulo, que foi uma das experiências mais tremendas da minha vida. Eu estava numa reunião de acionistas de uma empresa, eu era consultor dessa empresa, e eu fui lá como consultor, e eu precisava participar dessa reunião, era uma reunião pesada, ia começar às 8 da manhã e até às 18 horas da tarde. E a manhã foi pesadíssima, e eu falei, não vão nem conseguir acabar hoje, vai pegar a noite. E eu volto do almoço, a gente almoçou lá no refeitório da empresa mesmo, estava pesado o clima. E quando eu volto do almoço, o Espírito Santo fala para mim assim, claramente, mas claramente, só faltou vir um anjo e falar, mas o Espírito Santo falou assim, ó, eu vou colocar uma irmã para você orar hoje, à tarde, você vai na casa dela e eu vou libertar essa família. Eu falei, estou ficando louco. Eu estou no meio da reunião. Não sou de São Paulo, até conheço algumas pessoas, mas estou sem carro, vim de avião e peguei um táxi para vir para cá. Como assim? Uma irmã? Como assim? Não tem circunstância. E de repente, quando deu 10 para as 3, veio a secretária, interrompeu, passou para o presidente da empresa um bilhete. E ele falou assim, olha, eu estou com o presidente de tal empresa que chegou aqui, eu vou ter que parar a nossa reunião e vamos cancelar a reunião por 1 hora. Eu vou em 1 hora, então vão aí, façam o que vocês têm que fazer, daqui a 1 hora voltem. E eu fui para uma sala, entrei numa sala. Quando eu entrei nessa sala, uma funcionária da limpeza entrou e falou, o senhor é pastor? Eu falei, como é que você sabe? Quem te falou que eu era pastor? O Espírito Santo me falou. E me disse para vir aqui que o senhor tem algo para mim. Eu falei, você mora onde? Eu moro aqui na frente. Teu marido está em casa? Não, ele trabalha aqui também. Eu falei, então pega o teu marido, fala para o chefe dele que o consultor mandou ele vir aqui. E vamos lá. Seus filhos? Não, só tem uma filha. Ela está em casa? Está em casa. E eu fui lá. Irmão, você não tem ideia do que aconteceu naquela casa. O telhado tremeu. Eu falei, deve ter sido um avião. Ela falou, não, aqui não passa avião. É telhado mesmo, tremeu. Essa família foi liberta. Eu voltei lá, 5 minutos, acabou a reunião dele e voltamos para a reunião. É Deus. É o kairós de Deus. Ele muda o cronos, ele muda as coisas. Ele faz o presidente da república vir aqui e se perder. E quando vê, está na tua esquina e você que vai falar para ele. Não tem essa hierarquia. O homem tem, Deus não. Deus ele faz todas as coisas. Senão ele não mandaria José para ser
o governador do Egito. Senão ele ia mandar o irmão de Davi matar Golias, porque era o cara que estava preparado politicamente. Era a pessoa que tinha moral, era o que tinha tamanho, era o que estava preparado com armas. Mas Deus faz essas coisas. Eu poderia contar para vocês aqui muitas coisas que aconteceram de Deus, que Deus mudou a agenda, mas você tem que estar ali no centro da vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita, agradável, e tudo contribui. Então aquele cara que chegou atrasado, que não tinha nada a ver, contribuiu para que fizesse a obra de Deus. Mas se eu não estou em oração, se eu não estou ouvindo o Espírito Santo, se eu não tivesse orado no hotel, se eu não tivesse ali ouvindo Deus, se eu estivesse só focado no meu trabalho, querendo ganhar dinheiro, e a minha importância fosse aquela reunião, talvez eu deixasse passar esse testemunho e não teria como falar isso para vocês aqui hoje. Amém, irmãos? E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, né? Eles achavam que eram pobres, mas eles eram ricos. Uma das igrejas achava que era rica, mas era pobre, cega e nu. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então aqui nessa igreja de Esmirna, Deus está falando, olha, vocês estão passando por um aperto, por uma tribulação, e eu estou vendo isso. Olha que coisa para você dizer para quem fala, ó, o pessoal está passando tribulação ali, deve estar em pecado. Totalmente contrário. Porque uma outra igreja que você vai ler depois, eu não vou ler agora que não vai dar tempo, mas esta igreja achava, ela estava rica. Ela tinha tudo, bonita, grande, próspera. E o Senhor falou, vocês estão se achando que estão prósperos, vocês são cegos, nus, pobres. Essa que era pobre, o Senhor falou assim, mas são ricos. Essa carta a Esmirna e a carta a Filadélfia, Deus não viu nada de errado. Só falou, continue assim, faça isso, vocês vão passar por mais uma tribulaçãozinha, alguns de vocês vão presos. Imagina, eles estão fazendo tudo certo. Imagine chegar um anjo do Senhor aqui agora e falar, pastor Guilherme, fale aí que uns 5 daqui vão ser presos. Vão apanhar um pouquinho, mas resiste até a morte. Resistir até a morte, irmãos, é porque apanharam, é porque quase morreram, porque saíram de lá todo pauleado. Mas, Senhor, eles mereceram isso? Não, filho. Jesus também não mereceu morrer na cruz, mas morreu. Mas, Senhor, foi porque eles falaram mal de alguém? Não fizeram nada. Mas por que eles precisam fazer isso? Porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Porque eles estão passando perseguição, eles estão firmes. Eu tenho algo para eles, para a eternidade, que ninguém vai tirá-los. Ninguém vai tirar deles. Então nem todas as igrejas aqui foram repreendidas. Você vai ler ali que tem igrejas que viviam de aparência. Aparentavam ser vivas, mas eram mortas. O Senhor fala assim já de cara, já. Vocês aparentam estar vivos, mas estão mortos. Então, irmãos, passar por tribulação
não quer dizer que você está errado. Eles estavam totalmente certos. O Senhor falou assim, eu estou vendo, vocês fazem tudo certo, tal, tal. Estão passando por tribulação, estão passando por pobreza, vão passar ainda um pouquinho mais, vai ser mais 10 dias, mas aguenta aí, porque eu tenho coisa maravilhosa para vocês. Aguenta até a morte. Não se desvia. Uns o Senhor está fazendo, se arrepende. Porque vocês estão fazendo isso bom, isso bom, isso bom, isso bom, isso bom. Isso aqui não está bom. Então isso aqui você se arrepende, volta lá para o primeiro amor. Amém, irmãos? Leia depois, estude isso. Sonde o teu coração. Sonde, são dias de sondar o teu coração. Senhor, o que eu preciso mudar? O que está falhando? É o primeiro amor? O que está fazendo? Limpa o meu coração, lava. Não é, Maurílio? Maurílio teve a visão. Foi uma benção. Lava o meu coração. Agora a minha família. A tua família são aqueles que são responsáveis ali na tua casa. Eu não estou falando para tio, tia. Eu estou falando da tua casa. Então eu, a Patrícia, o Pedro e o Daniel. É a minha responsabilidade. Não que eu não vou orar pelos outros, mas esses 3 aqui, eu preciso, Deus, como é que está o coração aí? Eu preciso sondar, eu preciso orar junto, eu preciso estar junto. Depois eu vou para a minha igreja. Deus, como é que está o coração da minha igreja? Como é que está o coração dos meus pastores, dos meus obreiros? Como é que está? Como é que eles estão por dentro? Por fora eu estou vendo que está todo mundo bem. Mas por dentro, como é que eles estão? Sonda, Espírito Santo. Nos revela, nos dá a revelação. Porque nós queremos diante do Senhor. Porque uma das igrejas fazia tudo certinho. Mas eles toleravam Jezabel, que era uma mulher profetisa. E essa mulher profetisa fazia os homens pecar em pecado sexual. É como se eu pegasse aqui agora, soubesse que alguém está em pecado sexual aqui, e fizesse assim, ó. Eu não vou falar nada porque você não vai sair da igreja. Aliás, muita gente sai da igreja, porque eu não faço assim. Eu olho e falo. É o contrário. Mas se tiver algo entre nós, que nós não estamos vendo, é só o Espírito para revelar. É só o Espírito. E ele revela. E ele revela para mudar, para a pessoa se arrepender, para mudança, para coisa boa. Não é para expor a pessoa e vamos matar agora. Olha, descobrimos aqui quem estava escondendo ídolos na nossa igreja. Quem estava com ídolos escondidos, né? Não. Não. Irmãos, Deus quer que a gente se arrependa. Deus quer bênção para nós. Amém? Então uma igreja estava fazendo tudo certinho, mas tolerava alguma coisa. Nós, diante de Deus aqui, diante de todos os pastores e obreiros, nós não vamos tolerar pecado nessa casa. De ninguém. O maior dizimista. Se ele parar de dizimar, a gente vai ter que ir lá fazer o culto lá no meio da árvore. Nós vamos fazer no meio da árvore, não vamos tolerar nada. Isso é um compromisso que nós temos. Não toleramos nada. Sonde. Alguns vão sondar do núcleo de pastores, alguns vão sondar da cidade, alguns vão sondar do país. Deus tem dado algumas palavras para alguns profetas referente ao que vai acontecer na presidência, no Senado, e aí a responsabilidade é deles. Se Deus não me deu isso, eu não tenho responsabilidade. Então eu não vou lá, com a força do meu braço, fazer qualquer coisa. O que Deus tem me dado nestes dias é para que eu interceda e leve a igreja a interceder pela nossa cidade e pela nossa nação. E Deus tem me dado a certeza de que nós seremos um país próspero, que Deus vai mudar as coisas na nossa nação. E aqui não é partido nenhum. O pessoal pergunta, Guilherme, você é da esquerda ou da direita? Eu sou do céu. É do céu. Nós cremos no Senhor, né? Tem erro na direita, tem erro na esquerda, tem erro do lado. Deus, é a palavra de Deus que é verdadeira. Que Deus toque as pessoas, que se arrependam e que façam aquilo que o Senhor quer. E para finalizar, vamos ao livro de Apocalipse. Vamos passar uns minutinhos aqui, mas já estamos terminando. Apocalipse 21.
que eu pedi para vocês estudarem também. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Antes de ler o capítulo 21, por favor, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável para agora. Para o futuro também, mas para agora. Ele quer coisas boas para nós. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus agora. Então tem bênçãos para nós agora, na nossa terra mesmo, para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os maridos, para os sobrinhos, para os netos. Tem coisas boas para a nossa casa, para o nosso trabalho. Vão ter algumas dificuldades? Vão, mas nós vamos passar. Nós vamos ter vitória. E Deus vai nos dar força para aguentar isso. E um vai ajudar o outro, porque existe uma unidade no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Você crê nisso de todo o teu coração? É isso. Nós vamos avançar, nós vamos ser abençoados. Viu, pastor Cícero? Vai ser abençoado. Vai ser abençoado. De um jeito ou de outro, vai ser abençoado. O que Deus prometeu vai cumprir. Vai cumprir. Sabe, estou vendo assim, como se um raio tivesse caído na sua cabeça. Vai cumprir. Tudo que foi prometido vai ser cumprido. Agora. Agora, o que está aqui é para o futuro. Então nós podemos descansar o nosso coração. Então no tempo que eu ainda não recebi, que eu ainda não vi, que não chegou o Kairos, eu sei o que fazer. E eu vou ficar tranquilo nessa terra. E não vou ficar estressado se acontecer alguma coisa, se teve alguma resistência. Se teve alguma coisa que eu não recebi, se teve alguma injustiça, porque tudo contribui. Eu vou ficar tranquilo. Mas a minha visão lá na frente tem que estar aqui. E vi um novo céu. O Senhor já me mostrou isso em sonho. Foi lindo, maravilhoso. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Fala assim para o seu irmão: Deus vai fazer novas todas as coisas. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Fala assim: eu sou o povo de Deus. Eu vou morar nessa cidade. Um dia eu verei isso com os meus olhos. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas tem momentos que nós tivemos dificuldades. Aquelas pessoas que vão passar 10 dias na prisão ali do livro de Esmirna, eles choraram de dor, eles apanharam. Deus vai limpar essas lágrimas. Deus vai limpar quando você teve dificuldade com os teus filhos. Deus vai limpar quando você teve aquela doença e chorou. Deus vai limpar quando o teu cônjuge não correspondeu ao amor que você deu para ele. Deus vai limpar. Deus vai limpar a tua lágrima quando você teve perdas na sua empresa e você chorou. Quando você ficou devendo, Deus vai limpar toda lágrima e não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas.
e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus é verdadeiro e fiel. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Irmãos, isso é lindo. Isso é lindo. E não é difícil. Isso não é difícil. Basta nós obedecermos a Deus. Deus jamais vai falar para você obedecer e não vai te dar forças para você obedecer. Deus te deu o Espírito Santo dele para estar dentro de você. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para que ele nos ensine todas as coisas. Para que, quando transbordado o Espírito, ensine para as outras vidas, para as outras pessoas. E a gente saiba como caminhar, não só individualmente, mas como família, como empresa, como cidade, como negócios, como... É todo um complemento. Deus está olhando para tudo. Não é só individualmente. Deus olha como nós, como corpo também. E nós, cada um tem uma importância dentro do corpo de Cristo. Cada um tem um propósito. Então, ore ao Espírito Santo. Deus, aonde que eu tenho que estar nesse corpo? O que que eu preciso falar? Usa a minha boca, use a mim. E nós, Deus quer que nós vivamos nesses dias coisas maravilhosas que a gente nunca viu, que o olho não viu, ouvido não ouviu. Mas o Senhor está nos alertando para que a gente não seja criança, para a gente não seja menino na fé. Deus está nos alertando. Sondem o teu coração. Sondem uns aos outros. Sondem a sua cidade. Sondem os seus negócios. Sonde a sua família. Sonde os seus relacionamentos. Sondem. Se convertam, se arrependam daquilo que está errado. Mudem, que haja mudança. Deus está nos falando mais uma segunda coisa que é importante. Vão ter lutas pessoais, vão ter lutas familiares, vão ter lutas na empresa, vão ter lutas na cidade, vão ter lutas na igreja, vão ter lutas na nação e vão ter lutas no mundo. Mas tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. E a minha vontade é boa, perfeita e agradável. E se vocês apanharem, vai ser mais um pouquinho só. Mas eu vou estar com vocês lá na chicotada, porque eu morri por vocês. Eu também levei prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinhos na cabeça. E lança aqui na minha barriga, por amor de vocês, para que vocês vençam em todas as etapas da vida de vocês. E para que vocês cheguem aqui em Apocalipse 21, vendo, olha que coisa, irmãos, imagine se fosse hoje, descendo do céu uma nova cidade. Imagine esse dia, para imaginar esse dia, irmãos. O dia que não vai mais ter dor, acabou, não tem mais problema financeiro, não tem mais doença, não tem mais intriga, não tem mais velhice, não tem mais dor nas colunas, né? Como é que é? A dor nas cadeiras, né? Que os antigos falam, eu estou com dor nas cadeiras. Né? A cadeira está aqui, né? A cadeira não tem dor. Então imagina a hora, nós vamos participar disso. Que isso seja um alimento todos os dias para nós. Você olhar para o céu e falar assim, graças a Deus eu obedeci, graças a Deus tive comunhão com o Espírito Santo, graças a Deus. E agora eu vou participar para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos avisa, o Senhor nos ajuda. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, Senhor. Obrigado porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, ajuda nós como igreja,
nós como indivíduos, como família, a passarmos pelas lutas, Senhor. Sabemos que virão lutas, mas nós vamos enfrentar e nós vamos vencê-las. Através da Tua ajuda, através da revelação do Teu Espírito Santo. Fortalece cada irmão, Senhor. Na Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Então renova as forças de cada um agora, Senhor. Sonda os corações agora. Senhor, esquadrinha os corações, Pai. E tudo que há de mal em nós, que nós possamos mudar, nos arrepender, limpar, limpa-nos, Senhor. Que nós possamos ter mãos limpas, coração puro, a nossa língua limpa, a nossa boca purificada, a nossa mente sendo a mente de Cristo, Pai. Que nós possamos nesses dias ser cheios do Espírito Santo. Que o Senhor passe os seus olhos pela nossa igreja e encontre aqui pessoas que vão morar no céu e que estão fazendo conforme tudo a Tua palavra, Senhor. Mas se há algo no nosso meio que o Senhor quer que mude, nós estamos abertos aqui como igreja, Senhor, para mudar, para fazer a Tua vontade, independente das circunstâncias, Senhor. Tira os nossos olhos das circunstâncias, que os nossos olhos estejam em Ti, Senhor. Que o Senhor seja a prioridade das nossas vidas. Abençoa cada vida aqui, fortalece, Senhor, renova. Abençoa e agradecemos pelo Kairos, porque já estamos tendo muitos testemunhos. E nesta semana virão mais testemunhos, Senhor. Oramos pela nossa cidade, pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que haja arrependimento, que hajam conversões, que haja mudanças de vida, Senhor. Que nós não fiquemos nem para a esquerda nem para a direita, mas que nós fiquemos no centro da vontade de Deus, Pai. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração. Que o amor de Deus esteja juntinho com você e que a comunhão com o Espírito Santo, cada dia, para fazer com que nós possamos seguir o caminho correto. Obrigado por ter vindo, que Deus te abençoe.